Só que agora está acontecendo. Bom dia, tudo bem por aí? Paula está com a gente, né, Paula? Então, vamos lá? Como é que estão os ânimos aí? Me conta um pouquinho, pode falar lá no chat, escrever no chat. Você começou as aulas de reforço aqui no Instituto, né? E conta um pouquinho como é que estão os seus dias, a sua ansiedade, se existe ansiedade. Me conta um pouquinho aí, sua perspectiva com relação às provas que você vai fazer. Olha, escreveu Estou. Ah, sim, vai começar amanhã. Você está fazendo uma prova de diagnóstica, né? Está muito ansiosa? Pois é, a gente fica mesmo, né? O que ajuda muito a ansiedade, sabe, Paula? Em qualquer nível de ansiedade, é você se planejar. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, a gente não tem um planejamento, né? Olha, amanhã eu vou fazer aquilo, semana que vem aquilo, no mês que vem eu vou estar em determinado ponto. Aí, o que acontece? A ansiedade aumenta, porque a gente fica pensando no desconhecido, tá? Então, é muito bacana você novinha, né? Já começa a fazer planejamento de tudo que você quiser, né? Então, vamos planejar como é que eu posso estudar, tá? Ah, você tem um outro objetivo? Vamos pensar, quero mudar o meu cabelo, né? Então, vai ser de uma hora para outra? Não. Então, quando é que eu vou fazer isso? Então, sempre o recurso de você planejar as suas atividades, né, ajudam muito, muito mesmo a diminuir a sua ansiedade, tá bom? Hoje, a nossa aula, nós vamos ver um pouquinho das provas do Voltec, tá? Eu trouxe a última prova que teve, e a gente vai comparar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da diferença de um e de outro, né? Até agora a gente viu bastante Cefet, né? Então, a gente vai notar as diferenças e falar um pouquinho sobre elas aqui, tá bom? Vamos lá? Tem essa frustração. Aí, quando ele tem o prova, né, pela possibilidade, pode ser. Então, vamos lá, hein? Olha, prova do Voltec de 2023. Leia o texto 1 para responder as questões de 1 a 6, tá? Então, o que acontece? A última prova do Voltec teve um livro, tá? E teve música, né? Letra de música para interpretar, teve conto, teve texto, tá? Então, assim como lá no Cefet, eles também usam, né? Partes, né? Trechos desses textos para fazer a prova de português. Então, o Voltec faz 15 questões de prova de português, língua portuguesa, tá? A diferença é que a gente vai perceber que os textos do Voltec são textos um pouco mais difíceis de você interpretar, tá? O Voltec te pede uma reflexão muito maior de mundo, né, de autoentendimento, de entendimento do outro, de autoconsciência, sabe? Ele vai além do que a prova do Cefet pede, né? Sem contar que o repertório mesmo, né? Eu falo aí um repertório de escolha de palavras, né? É um repertório ainda mais difícil. Não é um repertório rebuscado, não é isso, né? Eu quero dizer. É um repertório com palavras incomuns, né? Porém, os textos são textos também mais reflexivos, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler o texto. Se você puder subir um pouquinho, Marcos, por favor. Então, vamos lá. Vários estudos apontam que os mais belos são sempre beneficiados nas notas, nas promoções, até nas penas de prisão. Olha para você ver. Então, já é um texto que fala de algo que ninguém fala, né? Está falando da beleza, né? A gente ouve falar muito dos temas comuns sociais, assim, outros temas comuns, né? Como a inclusão, o preconceito racial, a dificuldade de acesso à educação formal, né? A gente ouve muito esse tipo de tema. Então, ele já traz um tema ali diferente, que ninguém não pensa sobre isso, né? Então, o texto vem falar disso, da beleza, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler, né?
porque eu não passei para você antes, né? E eu vou ler e a gente já vai comentando algumas coisas. Pode observar, Paula, que eu já grifei algumas partes, né? Então, lembra que eu falei, todos os textos, né? Todas as questões que vocês forem ler, então vocês vão fazer uma leitura dinâmica, leitura rápida, bem rapidinho mesmo, tá? E depois você precisa fazer uma leitura, concentrando em parte por parte desse texto, e já vai grifando aquilo que você acha que pode ser importante, que pode ser perguntado ali na questão. Eu percebo, né, que muitos alunos têm dificuldade de perceber, enquanto lê, qual é a parte importante, tá? É, mas é prática, não tem outro jeito. Você precisa ler e precisa ver. Então, por exemplo, você está lendo, está vendo uma resposta de uma questão, você grifa. Você vê que ele fala um significado de algo, você grifa. Aquilo que você achar que é importante, grifa. No início, às vezes, né, quando a gente está bem começando a treinar essa técnica, a gente acaba grifando quase o texto todo. Não tem problema não. Se para você foi importante, né, tudo aquilo que você grifou, não tem problema. Mas com o tempo, né, com a prática, você aprende a retirar somente as partes que interessam. Por que é importante tirar as partes que interessam, né? Porque quando a gente vai ler as perguntas, você já vai ter muitas das respostas grifadas ali no seu texto. Se você não grifa, você lê a letra A, aí você tem que voltar no texto, procurar tudo de novo. Aí a letra B, volta no texto, procurar tudo de novo. E assim vai, olha o tempo que você perde, né? Sem contar que isso dá uma exaustão mental, né? E a prova é longa, né? O que a gente espera aqui. A gente, é como se fosse uma corrida, né? Uma maratona, né? Não sei se você já viu, então, é, geralmente eles correm, já começam poupando, né? E aí eles deixam o resto de energia para o final, tá? Então, eles poupam a energia. Você vê que né, eles vão indo. Na hora que chega em determinado ponto lá da corrida, eles aceleram o passo, porque eles ainda estão com energia para dar aquela velocidade que eles precisam no final. E a prova é mais ou menos assim, qualquer prova que você fizer, tá? No início, aproveitar que você não está cansado fisicamente ou mentalmente, né? Então, você aproveita isso para você ir ali nas questões com mais clareza, né? No dia que fizermos o simulado, nós vamos passar para vocês o tempo de cada questão que vocês vão ter para responder, porque vocês vão fazer uma prova igual, assim, igual não falo, porque não tem como adivinhar as questões que eles vão colocar. Mas, assim, pensando na formatação, no tempo de prova, nas pausas, no tamanho das questões, no grau de dificuldade das questões, tudo isso vai ser similar às provas que vocês irão fazer, tá? Então, nós vamos ensinar, inclusive, isso, sabe? Eu estou numa corrida, então, como eu começo, qual que é meu início de prova, a partir de que momento que eu começo a dar uma velocidade e qual o momento que eu vou para o final, né? Que eu vou para ganhar mesmo. Então, é isso, tá? Então, vamos lá. O texto fala: as muito feias, que me perdoem, escreveu Vinícius de Moraes, mas a beleza é fundamental. Anos atrás, esses versos eram pacíficos, né? O que ele quer dizer com pacíficos? Anos atrás, falava-se isso normalmente, né? As pessoas nem se incomodavam, assim. Ele escreveu isso, né, no verso dele, e isso ficou famoso, e tudo bem, né? Ok. Atualmente, né, a gente evita todo tipo de preconceito, todo tipo de falta de respeito, né? Todo tipo de vergonha que a gente pode fazer, né, alguém passar. Então, nós estamos ficando mais sábios nesse sentido. Então, o que esse texto quer dizer anos atrás, esses versos eram pacíficos, embora cruéis, ele fala, né? Então, assim, o preconceito está aí, né? A ofensa está aí, mas as pessoas normalizaram tudo, né? Naquele tempo. E, mesmo assim, não deixaram de ser cruel. Então, eu não falo cruel. Hoje,
revelam um preconceito que, além de cruel, talvez mereça uma correção, né? Que é o que a gente fala, né? Dos bullies, né? Das ofensas, de respeito ao outro, tá? Então, já está trazendo uma reflexão sobre isso. Que o mesmo é dizer uma mudança de conduta e, quem sabe, uma proteção legal. Então, vamos lá, na correção, né? Olha, você precisa parar com esse seu comportamento. É uma mudança de conduta que você foi orientado a fazer. Você precisa mudar esse conduta, né? E quem sabe uma proteção legal. Então, legal, né? Vem de lei, né? Então, você se proteger daquilo legalmente, os processos estão chegando, né? Em todas as instâncias aí, a gente está vendo isso acontecer. Então, por que o preconceito tem nome deve ser de Lux, eu não sei pronunciar. Luxem, né? Vem de lucro, né? Vem de olhar. Desconheci o termo que ele fala, né? O autor do texto. Confesso. Mas o David Brooks explicou tudo no jornal The New York Times, tá? Então, aí, nesse texto, ele já traz, né? Ele está falando, ele trouxe referências lá de Vinícius de Moraes, ele já fez uma contextualização do passado com o tempo atual, e aí ele traz mais uma informação, né? Que é o David, que escreveu no The New York Times. Então, ele vai falar daí para frente um pouco sobre essa escrita do David aí, ok? Pode subir um pouquinho, Marcos. Então, segundo o colunista, Loxem significa valorizar em excesso os belos, né? Olha para você ver, né? Semana passada, acho que há 2 semanas, nós tivemos um evento aqui no Instituto, onde falávamos sobre a prevenção ao suicídio, né? Setembro Amarelo, e eu, inclusive, comentei sobre essa questão do padrão de beleza, né? Que nós estamos vivenciando aí, na atualidade. Então, esse padrão de beleza, às vezes, é inacessível. Na verdade, muitas das vezes, ele é inacessível e não saudável, né? Houve um tempo em que a beleza, né? Vamos falar da beleza feminina, tá? O homem, ele sempre foi mais tranquilo de para o homem, né? Apesar de que agora a gente está vendo os homens aí também numa situação bem próxima da nossa, né? Da nossa visão feminina. Mas falando da visão feminina, né, houve um tempo em que, falando, né, fisicamente, né, eram as mulheres com um corpo bem estruturadinho, né, com suas formas bem definidas, que era o padrão de beleza. A gente hoje observa na internet, né, as celebridades cada vez mais magras. Uma magreza que a gente olha, que a gente percebe que não é saudável, né? Então, acho que nem vou citar nomes de nenhuma delas, não, mas a gente pode perceber isso, tá? Então, as pessoas querendo aquela beleza, né? Querendo chegar naquele ponto. E, com isso, desenvolvendo até bulimia, né? Anorexia, né? Uma tendência ao suicídio, porque se sai um pouquinho ali daquilo que é esperado, as pessoas, às vezes, já começam a te rotular, tá? Então, aí valorizar em excesso os belos, né? As bocas grandes, não é isso? Os preenchimentos, né? Os cabelos cada vez maiores, lindo, eu acho muito lindo, né? Mas aí a pessoa, poxa, aí a pessoa, aquela celebridade, ela tem um cabelo, por exemplo, que não é o cabelo dela, ela está usando um alongamento que custou R$ 10.000. Você não sabe, que é tão perfeito que você pensa que é o cabelo dela, não é? Então, a pessoa procurando aquela beleza também, achando que, né, vai chegar naquele padrão, né? Então, às vezes é inacessível, porque tudo custa muito caro, né? Então, vamos lá. Você tem que ter Eu estou fazendo isso porque você precisa ler o texto entendendo tudo que ele está querendo dizer, tá? Então, a primeira leitura, como eu falei, a primeira leitura ela é só para você se acostumar às palavras, a segunda leitura você precisa ler realmente pensando sobre tudo que ele quer dizer, tá? E, sobretudo, discriminar contra os feios.
não apenas em matéria sentimental, em todas as áreas da vida, do ensino à carreira profissional, sem esquecer as sentenças da justiça. São vários os estudos que apontam para a mesma conclusão. Os mais belos são sempre beneficiados nas notas escolares, nas promoções, nos salários, até nas penas de prisão, né? O que ele quer dizer com isso, gente? Não quer dizer que seu professor vai te dar uma nota melhor porque você é mais belo, não é isso. Há uma visão, né, de que existe até a gente fala uma frasezinha sobre isso, né? É, a primeira impressão é a que fica, não é? Então, conforme você se comporta, sua postura, conforme você se veste, né? Conforme você se arruma, você já traz um olhar para você, que é um olhar que as pessoas se interessam mais pelo que você fala, né? Um olhar de mais credibilidade, né? Então, vamos pensar nas notas, né? Não quer dizer que, porque eu sou bonita, a professora me dá nota. Não é isso que ele quer dizer. Quer dizer o seguinte, você está lá, está bem arrumada, está bem, né, está adequada lá para a sua sala de aula, exemplo da sala de aula, tá? O professor vai pensar, olha, ela parece uma pessoa séria, ela parece uma pessoa comprometida, então, eu vou ajudar, eu vou tirar mais as dúvidas dela, porque aquele outro, né, não quer saber da minha aula, né? Então, não vou perder meu tempo com o outro, vou focar nela que tem mais interesse na minha aula, interesse em desenvolver, tá? Então, é nesse sentido que a gente está pensando no texto, tá? Vamos lá. Os feios, pelo contrário, são injustamente punidos por suas feições. E eu me lembrei agora, eu assisti recentemente um filme, né, uma minissérie, né, que fez só a primeira temporada por enquanto, ela chama Os Feios, tá? Se depois você tiver a oportunidade de assistir, eu acho que ele está no Netflix. É realmente isso que acontece, tá? É um filme meio fantasia, meio ficção, mas ele fala de uma forma bem próxima dos jovens, né? Sobre essa questão dos feios, né? Então, nesse filme, os feios são considerados como se fosse uma doença, sabe? E eles precisam se adequar ao padrão. Se adequar ao padrão, nesse filme, significa você ter as suas crenças modificadas, eles passam você por uma máquina, sabe? Quando você faz 16 anos, e essa máquina te transforma no seu ideal, naquilo que você pensou, que você acha bonito, que você quer que seja. Essa máquina te transforma nisso. E as pessoas que não aceitam essa máquina, né, essa mudança, são chamados de feios e são realmente ignorados. Eles passam a ser invisíveis, tá? Então, se você tiver a oportunidade de assistir, é até interessante, porque isso vai te trazer argumento e repertório, sabe? Para as redações, tá? E para o entendimento também de alguns textos. É uma reflexão política e filosófica, esse que eu te falei, né? Essa menção. Então, os feios, pelo contrário, são injustamente punidos por suas feições. Moral da história: é preciso mudar de atitude, aconselha Brooks, e tratar do preconceito contra os feios como mais um preconceito intolerável, né? Então, como eu falei, né, a gente ouve aí preconceito racial, de religião, preconceito quanto ao gênero, preconceito com relação ao estilo de música, né? A gente tem vários preconceitos, né? Então, o Brooks ali vem reforçar que esse também é intolerável, ele também deveria estar lá dentro do código mesmo, de leis mesmo, né, do código civil, né, para a punição. Apesar de tudo, o colunista, né, que é o Brooks, não recomenda cotas para feios, né? Então, ele fala disso por conta das cotas que existem aí nas empresas, né? Por exemplo, cota de PCD, que as grandes empresas são obrigadas, cotas de negros, né? Ou pretos, né? Que eu aprendi com uma pessoa preta, que é certo falar preto, né? Pessoa preta, e não pessoa negra, né?
Então, ele não recomenda cota para os feios. Faz bem, né? Aí, esse faz bem já é um comentário do autor do texto, tá? Não é do Brooks. Então, ele aí está concordando com o colunista que escreveu, tá? Aí, já é o autor falando, ó, então vocês precisam perceber a diferença. Então, qual que é a pessoa que está falando naquele momento, né? Então, faz bem. Até porque é difícil imaginar como seriam essas cotas. Para começar, seria necessário estabelecer o que se entende por feiura humana, né? Como eu falei nessa minissérie, né? O que se entende, né? O que é bonito? Qual que é o padrão bonito? Com a internet, a gente fica vendo que o padrão bonito é o cabelão, loirão, né? Ou então, os cabelos lindos aí, como o seu, Paula, né? Que eu vi aquele cliente tinha um cabelo lindo, né? Então, existem padrões. Só que o conceito de beleza é diferente para mim, diferente para você, né? Então, como seria estabelecido isso, né? Para começar, seria necessário estabelecer o que se entende por feiura humana e depois era preciso aplicar esse critério a eventuais candidatos que se reconhecessem como feios, porque a pessoa, às vezes, ela não se sente feia, né? Será que ela precisa realmente mudar, né? Porque os outros a acham feia, né? Acham feia. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? Tarefa espinhosa, né? Será que a inteligência artificial poderia dar uma ajuda? É um outro questionamento, né? Hoje a inteligência artificial está em tudo, né? Então, ajuda muito, né? Ela está aí e ela nos ajuda muito, né? Mas também nos faz uma reflexão de dependência dessa inteligência artificial tão atuante aí no mundo que a gente está, né? E eu volto a falar, e eu vou sempre fazer essa questão aqui, que é a internet, maravilhosa a internet, né? Quem dera no passado nós tivéssemos tido internet para a gente pesquisar tudo aquilo que nós gostaríamos de saber, né? E aí, na internet, até os posts que a gente vê são criados por inteligência artificial. Bom, até os roteiros dos vídeos que a gente vê, que parecem tão naturais, né? Parece que a pessoa está falando ali, ó, aquele jeito, muitos são feitos por inteligência artificial, né? Então, ele traz isso. Será que a inteligência artificial conseguiria fazer isso, né? Ele fala assim, imagina um cenário. O candidato apresenta-se para uma entrevista de emprego, a máquina analisa as suas feições e a empresa informa que, segundo a escala de Quasimodo, né, Quasimodo, acho que sabe lá no Bela e a Fera, né? Não, Bela e a Fera não, esqueci, gente, não fala, né? Cortina de Notre Dame, né? Então, como se fosse algo muito feio, feio mesmo, né? Desproporcional, assim, fora do contexto, né? Ele usa, quando ele fala isso, ele traz ali uma leve nuance ali de uma piadinha, tá? Segundo a escala de Quasimodo, ele atinge 68% de hediondez, né? Então, você vê a palavra hediondez, né? O que é hediondez, né? Hediondo, vem de hediondo, tá? Então, você vai vendo que esses textos, né, do Coltec, né, são textos longos. Isso é para uma pergunta, isso é para uma parte da pergunta, né? O texto desse tamanho. Então, você precisa, né, separar até assim, o que significa hediondez, né? Depois você escala. Portanto, elegível para a cota respectiva, ou seja, ele está fazendo uma chacotinha ali, né? A pessoa entrou com uma entrevista de emprego, nem perguntaram outra coisa. A entrevista de emprego era para ver se a pessoa estava dentro de um padrão aceitável de beleza, né? Então, peraí. Mas também, enquanto esse futuro não chega, a atitude seria um bom começo, ou seja, a gente se preocupar com isso, né? Se preocupar e não ofender o outro, né? Mas também aqui o meu ceticismo impera, ou seja, ele falando. Então,
prestem atenção sempre nessa troca de pessoa, tá? Que horas é o autor, que horas é aquele que ele está citando, né? Então, precisam ler um texto atentos a isso, né? Que pessoa que está falando ali agora. Ofender ou prejudicar alguém porque é feio constitui uma grosseria abominável. Nenhuma sociedade civilizada sobrevive se deixar o superego sem freio. Coisa distinta é ter uma inclinação natural por aquilo que é o belo, mesmo sabendo que a palavra natural não se ajusta às modas do tempo. Se tudo que existe é uma construção social, então a beleza dependerá sempre dos critérios dominantes em particulares sociedades, né? Então, o que é belo? A gente tem, né, que no mundo a gente tem uma tribo lá na África, né, que é belo, assim, as senhoras, né, as mulheres, têm um pescoço alto, né? Então, quando elas chegam numa fase, né, da pré-adolescência, elas começam a colocar bolas aqui no pescoço, né, para que o pescoço vá se alongando, né? Então, elas têm um pescoço muito longo, isso é belo, né? Lá no Japão, ainda existe bem pouco, né? Mas o padrão de beleza para uma mulher é o pé desse tamanho. É assim, né? Existe? Não existe. O que acontece? Com 5 anos, eles começam a quebrar o pé da criança. Tá? Isso dentro do Japão, lá dentro do centro, né? Isso não acontece. Mas ainda em algumas tribos isoladas, alguns lugares, umas civilizações mais isoladas do Japão, isso acontece. Então, aos 5 anos, eles começam a quebrar os dedos das meninas. Quebra, depois quebra de novo, vai crescendo, quebra outra vez, para que eles fiquem sempre encaixados com um sapatinho desse tamanho. Então, quando você tira o pé, né, de dentro daquele sapato, o pé é algo estranho, não é um pé, sabe? É uma coisinha assim, tudo junto, dedinho, calcanhar para cá, os dedos, tá tudo junto, é desse tamanho, assim. Então, qual que é o padrão de beleza, né? Então, a beleza dependerá sempre dos critérios dominantes e particulares das sociedades. E mais especificamente das relações de poder que se estabelecem entre seus membros. Mas a beleza será sempre uma evidência e um mistério que se impõe e nos desarma, independente das suas causas mais profundas. Até um bebê sabe disso quando contempla um rosto belo e um rosto medonho, ou quando prova algo doce e algo amargo, né? Então, a criança, a gente vê isso aí, né? Sempre, então, eles mostram lá uma imagem, né? Um bonequinho bonitinho e mostram o outro, né? Que eles têm medo, assim, que é mais feio. Inclusive, tem muita criança que tem até muito medo de palhaço, por exemplo, né? Então, a criança, ela olha, né? Ela está ali, ela não nasceu com conceito nenhum, mas a criança está acostumada a ver o rosto da mãe, o rosto do pai, né? Dos familiares ali, e às vezes chega uma máscara, né? Bem feia, né? O pai coloca uma máscara para brincar com a criança, e a criança se assusta. Outro exemplo de belo é o seguinte: às vezes a criança nasceu, o pai com barba e bigode bem cheios, né? E o pai um dia resolve tirar aquela barba, né? A criança, ela conhece o pai, o belo dela, né? Conhece o pai daquela forma. Então, quando a criança o pai tira a barba, a criança chora, horrorizada. Isso é verdade, né? Meu pai conta que aconteceu comigo aos 2 anos, né? Ele usava bigode, e aí ele viajava no trabalho, resolveu tirar o bigode no trabalho. Quando ele voltou, eu era super apegada a ele, né? Já naquela época. Quando ele voltou, eu não quis me aproximar dele, eu chorei, empurrei, não quis ir no colo dele, de jeito nenhum. Porque o meu belo, né? Eu assustei com ele. Então, o que é belo, né? Negar essa dimensão da nossa natureza por razões de justiça social não me parece apenas quimérico, né? Quimérico, um experimento, né? Parece-me abusivo e de um paternalismo arrepiante, como se os feios precisassem de uma mentira piedosa para se sentirem menos feios ou até subitamente belos. Um texto até pesado, né, gente? Um texto pesado. Um dia, o cantor Serge Gainsbourg
que era feio como a morte, ele faz uma sátira com relação a isso, né? E que namorou as mais belas mulheres da França, disse preferir a feiura à beleza, né? Então, esse realmente é um cantor, fez muito sucesso, você procurar na internet, você vai ver isso aí, né? Foge do nosso padrão, né? Daquilo que a gente pensa, e realmente ele só namorou modelos maravilhosos, grandes modelos, tá? E mesmo assim disse preferir a feiura, né? Mas ele próprio, né, escolhia as mais belas do mundo, né? Ele dizia que a feiura, acrescentou, né? Aí ele já fala de uma outra pessoa, ele sai daquele colunista do New York Times, né? E ele passa a falar do Sérgio, né? Então, o Sérgio disse preferir a feiura à beleza. A feiura, acrescentou Gasberg, dura mais tempo, mais tempo. Ironicamente, Gasberg tocou no essencial. Somos vulneráveis à beleza porque sabemos inconscientemente que ela é efêmera. E não há nenhuma engenharia social capaz de remover essa sombra de mortalidade, tá? Isso é um pensamento, né, do Sérgio, ok? Então, ele colocou isso aí. Ele citou, e ele nem, o autor do texto, nem contrapôs e nem colocou uma ideia particular sobre isso, não. Ele apenas citou o que o Sérgio falava ali naquela época. Ok? Então, vamos lá. O que você achou do texto, Paulo? Entrou mais alguém para entrar? O que você achou do texto, Paulo? Achou difícil? Achou ele pesado? O que você achou? Falou lá. Ok. É porque essa aula, ela é feita para quem faz Codec também. Então, é a mesma aula que eu dou à tarde. Tá bom? Mas serve para o Cefete. Isso que eu ia falar, serve para o Cefete, tá? Então, essa aula que eu dou para você não é uma aula particular, tá bom? Inclusive, tem outra aluna que matriculou, né? Possivelmente ela vai fazer o Cefete e o Codec, tá bom? Então, você precisa aproveitar todas as aulas, tá? Então, você... É pesado. É pesado. Você pediu para baixar o texto? É muito escolher para trás. Ah, tá. Então, é um texto pesado. Isso mesmo, concordo com você. Tá bom? Então, vamos às questões. Então, no texto lido, João Pereira, né, que é o autor do texto, utiliza a coluna do The New York Times como ponto de partida para atingir seu objetivo comunicativo, que é... Tá? Então, vamos lá. Nós temos 4 opções aqui. Veja lá qual você concorda, Paula, a partir do que nós conversamos, do que eu expliquei, do que foi lido. Sim. Isso. D, então, vamos voltar. D. Então, o ponto de partida para atingir esse objetivo comunicativo, que é refutar os argumentos centrais de David Brooks sobre Lance. Você acha que refutar é você ir contra algo, né? Você acha que o autor, ele colocou uma crítica sobre aquilo, uma crítica pessoal? Você acha que ele refutou, que ele criticou os argumentos centrais dele? Ele não fez isso, né? Ele colocou lá os argumentos de David, assim como ele colocou os argumentos do Sérgio também, né? Então, na verdade, né, é a letra C. Posicionar-se sobre os dilemas humanos envolvendo beleza e feiura. Esse é o objetivo do texto. Viu que enquanto eu fui falando o texto, eu fui refletindo sobre ele, né? Fui trazendo ele para a nossa realidade, para a nossa vivência, tá? Então, o que ele está querendo
demonstrar a importância de um posicionamento sobre esses dilemas humanos que envolvem a beleza, tá? Então, serve também para o Cefet, né? Todo texto que você lê, todo livro, todo texto, toda pergunta que você vai ler, você precisa fazer toda essa reflexão que eu fiz. E aí a importância não só do repertório linguístico, como a importância do repertório de coisas da atualidade, né? Repertório de você conhecer a si mesmo, e repertório de entendimento sobre o outro, sobre a sociedade, né? Então, por isso é importante você saber mais, você ler mais, você ouvir notícias. Então, ouve a notícia em um lugar, procure a mesma notícia em outro, você vai ver que ali tem pontos de vista diferentes, tá? Então, é sempre bom a gente fazer essas comparações, tá bom? Vamos lá na questão 2. Assinale a alternativa que não há apropriação do discurso de João Pereira Coutinho de uma voz discursiva, né? Então, tem sempre isso, tanto lá no Cefet quanto no COTEC, sempre tem, exceto o que explica melhor, tá? Então, são esses detalhes que a gente precisa dar atenção. Então, vamos lá. Apesar de tudo, o colunista não recomenda cotas para feios. Faz bem, né? Então, vamos lá. Essa é algo que está escrito lá, né? Então, nós estamos procurando aqui, não. Aqui não está, né? Até o bebê sabe disso quando contempla o rosto belo e um rosto medonho. Então, o que está lá? Vamos ler. Assinar a alternativa em que não há apropriação do discurso de João Pereira de uma voz discursiva externa. Toda hora eu falei, olha a voz que está falando ali agora, qualquer pessoa, a pessoa está falando, ele está falando de uma outra pessoa, é ele que está falando, é a outra pessoa que está falando, então, o que essa pergunta quer saber é isso. Qual ali não tem um argumento que venha externo, né, que alguns dos citados por ele não falaram, né? Então, a gente pode ver, até marquei ali, letra B, né? Até um bebê sabe disso quando contempla o rosto belo e o rosto medonho, né? As outras, olha, ele cita, ironicamente, que o Ellsberg tocou no essencial, ou seja, ele cita uma voz externa, né? São vários os estudos que apontam para a mesma conclusão, os mais belos são sendo beneficiados. Está até em aspas, ok? Outra pessoa falou, tá? Então, essa seria a letra B, seria a questão. Entenda, Paula, que nos dois concursos, né, nos três, o Santo Agostinho, porque né, que os meninos vão fazer vários, entenda que tudo que a gente vai ver lá é muito mais complicado do que aquilo que a gente é acostumado a ver na sala de aula, tá? Então, sempre pensar sempre algo mais. Tá? Então, vamos lá. Questão 3. Localize o trecho em que o humor sarcástico não é uma estratégia linguística perceptível no fragmento, né? Então, humor sarcástico, né? Então, tem horas que ele, né, usa da ironia, né, do sarcasmo para falar algumas coisas, mas a gente precisa achar onde não está sendo usado. Vamos lá? Feliz por ter sido declarado horrendo. Eu sempre soube que esse rosto me levaria longe, ou seja, está usando, né, o sarcasmo, né? A pessoa foi lá, a maquininha identificou que ele não é um Quasímodo, tá? Então, ele está sendo irônico com relação a isso. Na B, informa que, segundo a escala do Quasímodo, ele atinge 68% de hediondez. Ironia novamente. Mudar de atitude seria um bom começo, mas também aqui o meu ceticismo impera. Okay, né? Ou seja, mudar de atitude é um bom começo, mas ele não acredita que isso vai acontecer, né? Um dia, o cantor Serge Gainsbourg, que era feio como a morte e que namorou as mais belas, né? Então, ou seja, então já tem ironia, o cara, né, o tal do Serge lá era feio e o próprio Serge falava que a feiura era importante, mas o cara namorou só as mais bonitas que existiam, tá? Então, olha lá, mudar de atitude seria um bom começo, mas também aqui o exercício, tá? Então, ele está falando, ele só citou,
Eu não acredito, mas ele não está usando nem sarcasmo, nem ironia, tá? Então, essa seria a opção escolhida, letra C. Se você quiser depois fazer uma pergunta no meio do processo, pode fazer, faz no chat, que eu Marcos me fala aqui, tá bom? Marque a alternativa em que há uma relação incorreta, tá vendo, gente? Sempre as questões, elas não vêm prontas para vocês, tá? A questão já é para você pensar diferente. A questão já é para você desconstruir o seu pensamento, para você conseguir responder a questão, tá? Então, marca a alternativa em que há uma relação incorreta entre o elemento conectivo destacado e a noção semântica trazida por ele, né? Então, os elementos conectivos, a gente já viu em algumas aulas atrás, vocês já viram bastante, vem muito ainda na escola, né? Então, vamos lá. A letra A fala: coisa distinta é ter uma inclinação natural por aquilo que é belo, mesmo sabendo que a palavra natural não se ajusta às modas do tempo. Então, mesmo ali, ó, na tabelinha, né, dos conectivos, ele significa, ele está dentro da concessão, tá? Então, essa está certa. Se você pesquisar lá, né, em termos conectivo mesmo, você vai ver que a concessão é uma das opções, tá? Na letra B, o colunista não recomenda cotas para feios, faz bem, até porque é difícil imaginar como seriam essas cotas. Fala ali que é conclusão, né, barra justificativa. A letra C, revelam um preconceito que, além de cruel, talvez mereça uma correção, né, adição, né, além de, né, então está colocando algo ali, adição, certo? Letra D. Segundo o colunista, eu vou ter que aprender a falar essa palavra, gente. Loquismo. É uma palavra em inglês que eu nunca ouvi. Significa valorizar em excesso os belos e, sobretudo, discriminar contra os feios. Conformidade. Tá? Então, segundo fulano, dentro lá dos conectivos, né? Segundo é conformidade. Elas estão certas, né? A gente procura a incorreta. A incorreta é a letra B, porque está falando que é conclusão. Justificativa foi eu que coloquei ali na frente para você entender que não é conclusão, né? Até porque é uma justificativa, tá? Está dentro da tabelinha, está dentro da justificativa. Está vendo como isso é importante até para o Cefet? Né? Porque o Cefet também vai cair nisso aí. Termos conectivos é algo que está lá no edital do Cefet. Bom, então vamos lá. Identifique a alternativa em que a palavra destacada na frase está corretamente seguida do seu sinônimo. Ironicamente, Duisburg tocou no essencial. Somos vulneráveis à beleza. Então, está falando ali de vulneráveis, pode significar suscetíveis, tá? Segundo a escala de Quasimodo, ele atinge 68% de hediondez, gravidade. Tarefa espinhosa. Será que a inteligência artificial poderia dar uma ajuda? Dolorosa. Então, vamos, espinhosa não significa dolorosa, né? Espinhosa, né, nesse sentido do texto, ele vai indicar algo difícil, uma tarefa difícil. Imagina você caminhando no meio de espinhos. Tudo bem, não pode te machucar, só que é difícil. Além de te machucar, é difícil fazer, né? Então, a letra D, uma mudança de conduta e, quem sabe, uma proteção legal, né, positiva, uma proteção legal, olha, fulano é legal, né? Então, está falando ali que o legal significa positivo, não é, né? Está falando de leis mesmo, tá bom? Então, a que está corretamente, né, indicada é a letra A, né? Então, nós somos vulneráveis, nós somos suscetíveis à beleza, tá bom? Questão 6. Releia os 2 últimos parágrafos do texto. Um dia, o cantor Sérgio Gainsbourg era feio como a morte e namorou as mais belas mulheres da França, disse preferir a feiura à beleza. A feiura, acrescentou Gainsbourg, durou mais tempo. Ironicamente, Gainsbourg tocou no essencial. Somos vulneráveis à beleza porque sabemos, inconscientemente, que seja, e ela é filha.
e não há nenhuma engenharia social capaz de remover essa sombra de mortalidade. Na época que Geisberg falou isso, Geisberg, nessa época, acho que foi anos 70, tá, gente? Não existia botox, né? Existia já cirurgia plástica, né? Mas não na perfeição que existe hoje. Não existia preenchimento. Então, Geisberg, quando falou isso, né? Ele também falava, não existe engenharia social, né? Capaz de remover essa sombra de mortalidade. Atualmente, a gente sabe, sim, que a gente consegue adiar, né, essa questão da finitude, né, a finitude física, pelo menos, né, a gente consegue adiar isso um pouco, tá bom? A partir desses, selecione a alternativa aliada, que melhor sintetiza. Olha, presta atenção. Então, quando fala melhor sintetiza, significa que todas podem estar corretas, tá? Mas você vai ter que dominar a interpretação desses dois parágrafos que ele pediu para ler, a ponto de escolher a melhor opção, tá? Então, vamos lá. A conexão está instável, estou falando aqui. Isso. Então, vamos lá, letra A. Então, lembrando que é melhor, né? Que a gente precisa escolher. A beleza é um tópico delicado para os seres humanos, porque os recorda do envelhecimento e da finitude. Letra B. A essência do humano é a fuga inconsciente da mortalidade, o que faz com que a feiura seja tão rejeitada. Verdade. Não é? Também não é verdade. As pessoas estão procurando fugir disso, né? Tem pessoas que até entram na câmara de oxigênio, né? Ficam lá muitas horas. Há umas 2 semanas até vi que a Virgínia estava numa câmara dessa de oxigênio, né? Que eles tentam, de todas as formas, fugir, né? Dessa finitude. Tá? Tá errado, não, tá certo também. De acordo com o texto, a gente pode pensar nisso, tá? A essência do humano é a fuga inconsciente da mortalidade, o que faz com que a feiura seja tão rejeitada. A feiura deve ser privilegiada em detrimento da beleza, pois assim nos aproxima a ilusão de mortalidade. Também está dito no texto, não é totalmente mentira, não. Mesmo os feios procuram pela beleza, pois esta, apesar de menos duradoura, evoca o que há de mais humano, o medo da passagem do tempo. Então, a que sintetiza melhor, né? Vocês podem perceber que todas estão corretas, mas qual é a melhor? Olha como é importante vocês saberem ler o texto. Como é importante vocês conhecerem mais palavras, né? Porque eu sei que Geisberg viveu nos anos 70, eu tenho 52 anos, eu sei disso, né? Vocês nem nunca ouviram falar possivelmente dele, tá? Então, esse repertório mesmo de ler coisas, saber passar, saber uma variedade de assuntos é importante para interpretar uma questão, né? Então, vamos lá, letra A é a mais profunda. A beleza é um tópico delicado para os seres humanos, porque os recorda do envelhecimento e da finitude. Ela sintetizou tudo que as outras opções abaixo estão dizendo, tá? Vamos lá. Próximo, não dá tempo da gente fazer. A questão 7. Sobre as características dos estilos de época na história da literatura brasileira. Está faltando um bezinho ali. É incorreto afirmar que, né? Então, olha aí, quando eu falo, saibam o contexto histórico do que vocês estão lendo, saibam do que aconteceu no nosso mundo, no Brasil principalmente, em várias épocas, não somente agora, tá? Então, vamos lá. Nós temos que falar o que está errado, tá? Então, nós vamos ter várias opções ali, 3 opções certas e uma está errada. A gente vai ter que descobrir qual. A idealização amorosa e a obsessão pela morte definem o projeto literário da segunda geração romântica, né? O desejo de dar um caráter científico à obra literária define as intenções dos romances barrocos. O objetivo declarado dos poetas parnasianos era devolver a beleza formal à poesia. Os escritores naturalistas acreditavam que o impulso para a transformação das espécies era a seleção natural. Essa é uma questão, gente, que fala especificamente sobre literatura e estilos literários. Vocês vão precisar estudar muito sobre os estilos literários. Vocês vão precisar conhecer cada fase mesmo, né? Então, a letra B é a opção errada, tá? Então, os romances barrocos. Ele nunca teria um caráter científico. Ele não tem intenção nunca de provar cientificamente
algo que ele está contando naquele livro novo, tá? Então, essa é a versão incorreta, ok? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Poetas como Castro Alves escreveram sobre o horror da escravidão e outros temas sociais. Essa vertente social da poesia romântica, né, fui grifando ali algumas coisas importantes. Inspirada pelos princípios libertários defendidos pelo poeta francês Victor Hugo, recebeu a designação no Brasil de, olha, a gente já tem abolicismo, né, condoreirismo, que é algo muito pouco falado, importante estudar sobre isso, escravagismo, romanticismo, tá? Então, já até pus em azul ali, logo já, aqui é a verdade, aqui é a resposta, tá? Então, eu pus de azul pelo seguinte, a gente não fala do condoreirismo, mas precisa estudar, porque, olha, caiu na prova do ano passado, tá? Então, é a terceira geração da poesia romântica, tá? Que utiliza a posição literária como instrumento de denúncia às injustiças sociais, sobretudo a escravidão, né? Então, estávamos falando do Úrsula, lembra do Úrsula? Né? Que eu falava, né? Que a Úrsula ainda, ela estava lá fazendo alguma crítica, mas a crítica era suave. A política, você tinha que entender o texto e conseguir entrar ali naquela nuance para perceber que era uma crítica. Já nessa terceira geração da poesia, a crítica está lá mesmo, escrita, né? Está escancarada para você ver, tá bom? Então, a diferença é essa. Então, Paula, por hoje nós terminamos a nossa aula, tá bom? Continue aí com os estudos, né? Faça sempre o planejamento de como você vai estudar, o que você vai estudar naquele dia, faça a conexão disso com o seu próprio estudo da escola, né? Porque vocês estão numa fase que vocês precisam passar de ano, né? Precisam continuar estudando, fazendo os trabalhos da escola, mas precisam também estudar para o concurso. Então, procure fazer uma conexão com o que você está estudando, né? E até vai ser bom, porque vai te levar repertório lá na sua sala de aula, você vai conseguir mostrar para o seu professor que você está além do esperado ali, para aquele momento ali daquela turma, tá bom? Então, até semana que vem. Beijo, fica com Deus.